Portanto, falamos sobre um pouco da ciência da arte da psicofarmacoterapia e vamos continuar nessa linha. Neste momento, vamos nos concentrar no ponto em que paramos, que é a teoria biogenética da doença e como isso afeta nossos pacientes de várias maneiras. Agora, uma teoria biológica reducionista da doença tem sido promovida, creio eu, em nossa cultura atual, não apenas pelas empresas farmacêuticas, que preferem que os pacientes vejam seus problemas por meio de uma lente biomédica, mas também por campanhas nacionais muito bem intencionadas, creio eu, destinadas a reduzir o estigma. E as evidências sugerem, de fato, que essas campanhas para realmente reformular e promover a ideia de que as doenças psiquiátricas são simplesmente biomédicas ou biológicas aumentam a aceitação social do tratamento medicamentoso. E alguns estudos sugerem que isso pode reduzir a autoculpa, embora não sejam todos os estudos. Mas as evidências sugerem de forma interessante que, de maneiras muito importantes e poderosas, uma teoria biogenética da doença, na verdade, exacerba o estigma em muitas outras dimensões. Assim, por exemplo, as pessoas que aderem a uma teoria biomédica da doença estão, na verdade, menos dispostas a aceitar uma pessoa com problemas médicos em sua vizinhança, em sua família, em seu local de trabalho, etc. E assim, manter uma teoria biomédica da doença aumenta a distância social entre a pessoa com essa crença e o paciente que tem uma doença psiquiátrica. As teorias biomédicas da doença também parecem aumentar a percepção de periculosidade e imprevisibilidade das pessoas com doenças psiquiátricas. Então talvez seja, você sente que é biomédico, então alguém não tem controle sobre isso. Assim, eles não têm controle sobre si mesmos, e portanto, é mais provável que ajam de forma irracional na fantasia, porque a doença os controla, e eles não têm controle sobre si mesmos. Também sabemos que a manutenção de uma teoria biomédica da doença diminui a empatia do médico com os pacientes em todos os diagnósticos de depressão, esquizofrenia e uso de substâncias. Quanto mais biomédica for a sua teoria, menor será a probabilidade de você se relacionar empaticamente com seus pacientes. E sabemos, e falaremos sobre isso daqui a pouco, que o grau de empatia que temos por nossos pacientes também é um fator que influencia o resultado do tratamento. Falamos em nível social e dos efeitos que essa crença tem em nível cultural. Mas a teoria biomédica da doença também tem efeitos muito específicos sobre o indivíduo. Portanto, um estudo interessante realizado por Kemp, Lickel e Deacon em 2014 pegou estudantes universitários com histórico de depressão e os inscreveu em um estudo para determinar se a depressão deles era de natureza psicológica ou biológica. Então, um pesquisador veio com um jaleco branco, fez um esfregaço da bochecha e voltou ao laboratório para determinar se a pessoa estava geneticamente predeterminada a ter depressão ou não. É claro que não existe um estudo como esse. Portanto, essa era uma condição fictícia. 15 minutos depois, o pesquisador volta e informa ao paciente, aleatoriamente, a natureza da depressão após esse teste de esfregaço da bochecha. Assim, metade dos pacientes foi informada de que tinha uma depressão psicológica e a outra metade foi informada de que tinha uma depressão determinada biomedicamente. E, em primeiro lugar, nesse estudo, verificou-se que a teoria biogenética não conseguiu reduzir a autoculpa, mas, mais importante, aumentou o pessimismo prognóstico, que é um fator conhecido por influenciar os resultados do tratamento. Portanto, quanto maior a probabilidade de você ser otimista em relação ao resultado, maior a probabilidade de ter um bom resultado. E quanto menor a probabilidade, é claro, menor a probabilidade de ter um bom resultado. E então, Kemp, Lickel e Deacon descobriram isso, mas vários outros pesquisadores, Deacon e Baird em 2009, Lebowitz, Hahn e Nolan Hoxema em 2013, todos descobriram que uma teoria biomédica tende a diminuir o otimismo do paciente sobre os resultados do tratamento. Ela também piora as expectativas de regulação do humor, de modo que os pacientes sentem que há menos coisas que eu possa fazer para controlar meu humor, porque isso é biológico. E sabemos novamente que a regulação negativa do humor e as expectativas também influenciam negativamente os resultados do tratamento e, em geral, diminuem a autoeficácia no controle da depressão. Portanto, isso se relaciona com o que eu disse em uma palestra anterior sobre como os pacientes com depressão leve a moderada têm melhores resultados quando têm uma teoria psicossocial da doença em vez de uma teoria biomédica. Portanto, uma das implicações disso é que precisamos estar atentos à forma como conversamos com nossos pacientes, levando a sério os aspectos biomédicos da depressão, mas continuando a enfatizar que existem aspectos psicossociais e que o paciente tem o potencial de influenciar
por meio de sua própria psicologia ou comportamento, o resultado de sua doença e, portanto, não está simplesmente desamparado diante de uma biologia inexorável. As posições interpessoais do paciente também influenciam os resultados da medicação. Isso é particularmente verdadeiro em relação à desvantagem social. Portanto, sabemos que pessoas de grupos socialmente desfavorecidos, pessoas que são historicamente oprimidas, minorias, mulheres e pessoas de status socioeconômico mais baixo, têm maior probabilidade de apresentar respostas nocebo em relação a medicamentos ou placebos. Outras posições interpessoais também afetam os resultados da medicação. Portanto, o estilo de apego do paciente afeta a forma como os tratamentos funcionarão. Sabemos que os pacientes que têm vínculos seguros tendem a responder mais rapidamente, por exemplo, aos antidepressivos. E o estilo de apego também afeta a adesão. Estudos interessantes da literatura sobre diabetes sugerem que estilos de apego desdenhosos levam a uma menor adesão ao tratamento, o que inclui tomar os medicamentos e também recomendações comportamentais. Assim, pacientes com estilos de apego desdenhosos tendem a ter níveis muito mais altos de HbA1c, níveis mais altos de glicose no sangue. Mas os pacientes com um estilo de apego desdenhoso que têm médicos que são particularmente bons comunicadores não têm o mesmo aumento na hemoglobina A1c. Portanto, a implicação é que, novamente, ao fazer a avaliação do seu paciente, e se você determinar que ele tem um estilo de apego desdenhoso, que ocorre em 17% da população, em geral, e com maior probabilidade em uma população psiquiátrica, esse é um paciente para o qual você pensaria que eu tenho que estar particularmente atento para ter uma boa comunicação, porque você pode apagar o efeito negativo desse estilo de personalidade. Então, para recapitular alguns pontos-chave, em primeiro lugar, embora uma teoria biológica da doença mental tenha sido defendida por alguns bons motivos, como o esforço para reduzir o estigma, ela parece ter saído pela culatra, na verdade, em muitos casos, aumentando o estigma da doença mental. Em muitos casos, uma teoria biogenética da doença mental prejudica os resultados positivos, afetando negativamente o prognóstico ao diminuir o senso de esperança e a eficácia pessoal, além de diminuir a empatia do médico. E as explicações biogenéticas realmente devem ser equilibradas com a psicoeducação que enfatiza a eficácia do paciente como agente de sua própria recuperação.